Olá, minhas estrelas. Que saudade de vocês. Sabe quando tudo parece calmo demais? Até que um gesto simples faz o ar mudar de temperatura? Leandra só foi almoçar com a ex-sogra, mas bastou um toque suave, um olhar prolongado, e o desejo tomou conta sem pedir licença. Já sentiu seu corpo responder antes mesmo de entender o que estava acontecendo? Antes de mergulhar nessa história, comenta aqui de qual cantinho do mundo você está me assistindo. Vem comigo descobrir o que acontece quando um silêncio, entre duas mulheres, diz tudo o que a boca ainda não teve coragem de falar. Foi numa tarde qualquer, dessas em que o silêncio pesa mais do que deveria, que recebi a mensagem de Violeta. O nome dela iluminou a tela do meu celular e meu coração disparou. Leandra, queria te ver. Pode vir almoçar comigo no sábado? Era simples, direto, sem floreios, mas bastou para que meu estômago se contorcesse. Eu não falava com a mãe da minha ex, Marcela, desde a noite em que tudo terminou, e o peso daquela história ainda me acompanhava como um perfume que não desgruda da pele. Respondi depois de alguns minutos, tentando esconder o nervosismo que só eu sentia. Claro, Violeta, posso sim. A verdade é que hesitei. Pensei em recusar, em alegar compromissos, mas havia uma parte de mim que acreditava que esse encontro era inevitável. Talvez ela quisesse entender o que aconteceu entre mim e Marcela. Talvez buscasse respostas para o fim abrupto de um relacionamento que durou 2 anos, feito de altos intensos e quedas ainda mais dolorosas. Talvez fosse apenas preocupação. Passei os dias seguintes repetindo essa palavra. Talvez. Cada vez que lembrava da mensagem, minha mente me arrastava de volta às brigas, aos silêncios sufocantes, às vezes em que Marcela batia à porta e desaparecia por horas. Violeta tinha presenciado muito mais do que deixava transparecer. Eu sabia que ela via além do que mostrávamos, e agora, me chamando para esse almoço, era impossível não pensar que seria uma espécie de acerto de contas. No sábado, escolhi um vestido leve, discreto, mas que ainda deixava escapar algo da minha pele. Queria estar adequada, mas não invisível. Estacionei diante da casa e fiquei alguns segundos dentro do carro, olhando a fachada familiar, lembrando das vezes em que cheguei ali de mãos dadas com Marcela, tentando parecer que estava tudo bem. Respirei fundo, tentando engolir a ansiedade que queimava no peito. Quando toquei a campainha e ouvi o som de passos vindo do outro lado, senti como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. A porta se abriu devagar, revelando Violeta com um sorriso suave, acolhedor, quase sereno demais. Ela parecia pronta para me receber como se nada tivesse acontecido, como se o passado não estivesse entre nós. Leandra, que bom que veio. Sua voz soou firme, mas havia um calor nela que eu não lembrava de ter notado antes. Entrei, ainda acreditando que aquele almoço seria sobre Marcela. Só que lá no fundo, um fio de inquietação me dizia que havia algo diferente naquela casa. Algo que eu ainda não conseguia decifrar. Eu não sabia se sairia dali mais leve ou ainda mais marcada, mas sabia que nada seria apenas sobre minha ex. O cheiro da casa de Violeta me atingiu antes mesmo de eu alcançar a sala de jantar. Era uma mistura de flores frescas com algo levemente adocicado vindo da cozinha, uma combinação que parecia cuidadosamente preparada para receber. Havia sempre uma elegância discreta em tudo o que ela fazia, e aquele sábado não era diferente. Enquanto caminhava pelo corredor, meus olhos iam sendo atraídos para os detalhes. A toalha de linho clara sobre a mesa, as taças de cristal que brilhavam com a luz suave da manhã, um arranjo de lírios brancos ocupando o centro como se fosse uma escultura viva. Era mais do que um almoço casual. Violeta me conduziu com naturalidade, como se esse convite fosse o gesto mais comum do mundo. Eu, no entanto, sentia cada músculo do corpo tenso, cada passo pesado de expectativa. Sentei-me à mesa e, enquanto ela servia o vinho, percebi o cuidado no movimento de seus dedos ao apoiar a garrafa. O modo como seus olhos me encontraram por alguns segundos além do necessário. Talvez fosse apenas impressão,
mas aquele olhar tinha algo que não se encaixava na figura de uma mãe preocupada. Imagino que esteja cansada depois de tudo, disse ela, deslizando a taça até mim. 2 anos não são pouca coisa. Assenti em silêncio, tomando o vinho num gole curto, como quem precisa de coragem. Era estranho estar ali, ouvindo aquela voz que sempre me tratara com respeito, mas que agora parecia buscar algo além. Ela não falava de Marcela com dor ou ressentimento, mas com uma calma quase desconfortante. Foi um término difícil, respondi, tentando evitar detalhes. Mas às vezes é preciso deixar ir. Ela me observava com atenção, apoiando o queixo sobre a mão, e tive a sensação de que cada palavra minha era medida, pesada, guardada. Não era o olhar de alguém colhendo explicações. Para a filha, era o olhar de alguém me estudando, me atravessando, e isso me fez estremecer. O almoço seguiu com pratos leves, salada fresca, uma massa delicada e uma conversa que rodeava Marcela sem nunca se aprofundar. Violeta falava de viagens, de livros, de coisas triviais, mas o modo como sua voz se arrastava sobre certas frases parecia querer me manter presa ali, conectada. Eu me esforçava para acreditar que tudo era sobre reconciliação, sobre compreensão. Mas a cada vez que nossos olhares se cruzavam, a certeza escapava por entre meus dedos. A verdade é que eu esperava por um julgamento. No entanto, o que encontrei foi algo mais sutil, como se Violeta estivesse criando um espaço novo, sem Marcela no centro, apenas eu e ela, frente a frente. A conversa, que deveria ser sobre coisas práticas, se dissolveu em algo mais íntimo, quase invisível. Violeta tinha o dom de transformar o banal em carregado. A maneira como servia a comida, com movimentos lentos, a forma como inclinava a cabeça enquanto me ouvia, o deslizar de seus olhos sobre mim. Nada disso parecia casual. Eu tentava me manter ereta, compor uma postura de visitante educada, mas a cada instante sentia a atmosfera mudar. Era como se o ar ao redor da mesa estivesse impregnado de uma eletricidade silenciosa. Quando ela riu de uma lembrança qualquer, o som escapou mais grave, mais cheio, e me fez sentir um calor desconfortável percorrer a pele. Ela serviu mais vinho. Aproximou-se para encher minha taça e, ao fazê-lo, sua mão roçou de leve meu ombro. Não havia necessidade daquele toque, mas havia intenção. O corpo respondeu, um arrepio que percorreu minha nuca e desceu pela coluna. Você sempre foi muito bonita, Leandra. As palavras saíram naturais, como se não carregassem o peso que traziam. A respiração me falhou por um segundo. Sorri sem saber exatamente como reagir, escondendo o tremor dos lábios na borda da taça. Os olhos de Violeta permaneceram fixos em mim, sustentando o elogio com a firmeza de quem não tem pressa em ser respondida. A cada minuto, o espaço entre nós parecia diminuir, embora estivéssemos sentadas frente a frente. Ela se inclinava levemente, e eu, sem perceber, fazia o mesmo. Os gestos se encontravam no meio da mesa, e era como se uma dança secreta tivesse começado ali. Quando terminou de comer, Violeta levou os dedos aos lábios para limpá-los delicadamente, e o movimento simples ganhou uma conotação que me deixou sem ar. Tudo nela parecia calculado para provocar sem jamais ultrapassar a linha, e justamente por não ultrapassá-la, o desejo crescia de forma quase dolorosa. Eu não conseguia mais me enganar. Não havia discursos de mãe, não havia explicações. Havia apenas ela, diante de mim, criando um convite que ainda não tinha nome, mas já incendiava meu corpo. Quando se levantou da mesa e fez sinal para que a seguisse até a sala de estar, entendi que o verdadeiro almoço estava apenas começando. A sala de estar estava mergulhada numa penumbra suave, as cortinas filtrando a luz do sol em faixas douradas que riscavam o chão. Violeta caminhava à minha frente com passos lentos, e havia algo na forma como seu corpo se movia que me fazia segui-la não apenas por educação, mas por pura necessidade. Ela não disse nada quando se sentou no sofá de veludo claro, apenas cruzou as pernas com elegância e indicou com um gesto delicado para que eu me acomodasse ao lado. Me sentei,
tentando controlar a respiração, mas o espaço entre nós parecia pequeno demais. O perfume dela, envolvente e maduro, me alcançou antes mesmo que nossas mãos se encontrassem. Ficamos em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o leve estalar do relógio antigo na parede. Foi nesse silêncio que percebi que Violeta não tinha pressa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Você tem uma presença linda, Leandra, disse enfim, quase num sussurro. Seus olhos me prenderam, e não havia como escapar daquele olhar que parecia atravessar camadas que eu nunca deixava ninguém ver. Ela tocou meu cabelo, afastando uma mecha que caía sobre meu rosto. O gesto, simples, carregava uma intimidade que nunca havíamos compartilhado antes. Minha pele queimou sob a ponta dos seus dedos. Meu corpo inteiro ficou em alerta, como se aguardasse por algo que estava prestes a acontecer, mas que se prolongava apenas para me fazer desejar mais. A proximidade nos envolvia num campo invisível. Quando ela se inclinou, pude sentir o calor de sua respiração, o contorno de sua boca tão próximo da minha que por um instante achei que o beijo aconteceria ali, inevitável. Mas Violeta recuou de leve, mantendo o espaço exato para que a ausência me ferisse mais do que qualquer toque. Era um jogo e ela tinha o controle das regras. Me vi sorrindo, quase sem perceber, como quem aceita uma partida perigosa. E quando nossos joelhos se encostaram, criando um ponto de contato firme e silencioso, entendi que não havia mais volta. O olhar de Violeta desceu para minha boca e naquele instante percebi. Ela não precisava dizer nada. Eu já estava entregue ao convite que seus silêncios me faziam. O ar parecia mais denso na sala, como se cada segundo fosse tecido apenas para atrasar o inevitável. Eu sentia o calor da pele de Violeta através do simples contato dos nossos joelhos, e esse ponto de toque mínimo era suficiente para incendiar tudo em mim. Ela não se apressava. Estava ali, serena, olhando-me com uma firmeza que misturava ternura e domínio. Eu já não conseguia pensar em nada além dela. Violeta deslizou a mão sobre o encosto do sofá até que seus dedos roçassem a minha pele. Primeiro no braço, um toque leve, quase distraído. Mas logo seus dedos desceram devagar, contornando a linha do meu antebraço, até entrelaçarem-se aos meus. Não havia como fingir inocência. Era escolha. Era entrega. Apertei sua mão com hesitação, e ela respondeu com um leve sorriso, como se confirmasse que o jogo estava avançando para onde sempre quis. O perfume dela se misturava ao vinho que ainda queimava na minha boca. Inclinei-me um pouco mais, como quem busca um abrigo, e senti seus cabelos roçarem de leve meu ombro. A respiração dela estava próxima, compassada, e cada exalação fazia meu coração se perder em batidas descontroladas. Quando nossos rostos se aproximaram, percebi o quanto desejava aquele momento, e o quanto ela gostava de prolongar o quase. O olhar de Violeta desceu até minha boca mais uma vez, mas em vez de me beijar, deixou os lábios tocarem minha bochecha, descendo lentamente até o canto da minha boca. Foi pior do que um beijo direto, porque incendiou a pele e me deixou suspensa no ar, implorando em silêncio pelo próximo passo. Não resisti a me aproximar mais, como se meu corpo tivesse decidido antes da minha mente. Encostei a ponta dos dedos em sua coxa, por cima do tecido macio da calça. Foi meu gesto de resposta, e Violeta aceitou com naturalidade, abrindo o corpo para mim como quem sabia que estava no comando, mas gostava de ver minha ousadia crescer. A tensão entre nós era como um fio esticado ao máximo, prestes a arrebentar. Cada segundo que ela me negava um beijo completo me fazia desejar ainda mais. Quando finalmente senti sua mão firme segurar minha nuca, trazendo-me mais perto, percebi que o limite entre o quase e o inevitável estava prestes a desaparecer. O silêncio entre nós já não era vazio, era uma respiração partilhada, um espaço carregado de promessas. A mão de Violeta em minha nuca era firme, quente e transmitia uma autoridade silenciosa que me fez estremecer. Ela não precisou puxar com força.
Bastou a leve pressão de seus dedos para que meu corpo se inclinasse na direção dela, obediente, ansioso, rendido. Nossos rostos se aproximaram e senti o choque da sua respiração contra a minha pele, o calor dos seus lábios tão perto que meu coração perdeu o compasso. Por um instante, achei que ela repetiria o jogo de recuar no último segundo. Mas dessa vez, não houve recuo. O beijo veio lento, profundo, como se Violeta quisesse provar cada pedacinho da minha boca com paciência calculada. E ainda assim, em sua lentidão, havia uma fome que me consumiu por inteiro. Meu corpo reagiu como se tivesse esperado por aquilo a vida toda. Segurei o rosto dela entre minhas mãos, sentindo a textura suave da pele, o contorno delicado da mandíbula, e me entreguei sem barreiras. O mundo ao redor sumiu. Só existiam nossas bocas, nossas respirações misturadas, a pressão crescente do contato que parecia incapaz de saciar. O beijo não era apenas desejo, era uma declaração muda. Estamos quebrando todas as fronteiras. Cada vez que sua língua encontrava a minha, um arrepio percorria meu corpo inteiro e eu me via mergulhando mais fundo, incapaz de voltar à superfície. Quando nos afastamos por um segundo, o olhar de Violeta queimava. Ela sorriu de leve, com aquela calma que contrastava com a tempestade que acabara de provocar dentro de mim. "Eu esperei por isso", murmurou, e suas palavras fizeram meu peito vibrar, como se tivesse sido atravessado por uma corrente elétrica. Antes que eu pudesse responder, ela me puxou novamente, desta vez mais intensa, mais exigente, como se a contenção tivesse chegado ao fim. Meus dedos apertaram sua coxa com força, enquanto seu corpo se colava ao meu, sem espaço para dúvidas ou recuos. O inevitável não era apenas o beijo, era a certeza de que, a partir dali, nada poderia ser apagado. Quando senti seus lábios descerem lentamente pela minha mandíbula até o pescoço, percebi que a linha entre o desejo e a entrega total tinha acabado de se romper. Os lábios de Violeta exploravam meu pescoço como se cada centímetro fosse um território novo a ser conquistado. O contraste entre a suavidade de sua boca e a firmeza de sua mão na minha cintura fazia meu corpo inteiro tremer. Eu não tinha mais controle. Cada suspiro que escapava de mim parecia ser arrancado à força, como se ela soubesse exatamente onde tocar para me deixar vulnerável. Nossos corpos se colaram por inteiro no sofá. O tecido macio afundava sob o peso da nossa entrega, e a sala, antes silenciosa e ordenada, agora era apenas cenário para uma intimidade proibida que nascia sem culpa. Minhas mãos deslizaram por suas costas, sentindo o calor da pele através do tecido fino da blusa, e em cada curva que explorava, havia a sensação de atravessar uma fronteira que nunca deveria ter sido cruzada. Violeta intensificou o beijo, profunda e exigente, como quem se apropria de um espaço que já lhe pertencia em silêncio. O gosto do vinho ainda estava em sua boca, misturado ao sabor quente da ousadia. Apertei-a contra mim e ela respondeu com um gemido baixo, contido, que incendiou ainda mais meu desejo. O tempo parecia distorcido. Eu já não sabia quantos minutos haviam se passado desde que nossas bocas se encontraram pela primeira vez. Só sabia que não queria parar. Meus dedos alcançaram a barra de sua blusa e roçaram por baixo do tecido, encontrando a pele lisa e quente que fez meu coração quase sair pela boca. Violeta não interrompeu o gesto. Ao contrário, inclinou-se mais contra mim, como se me oferecesse o direito de continuar. O calor era tanto que a respiração se tornava difícil, pesada. Eu não pensava mais em certo ou errado, não pensava em limites. Havia apenas a intensidade daquele instante, a certeza de que nada fora tão vivo quanto estar ali, entregue ao desejo de Violeta. Quando suas mãos começaram a explorar meu corpo com a mesma ousadia que eu demonstrava, percebi que não havia mais retorno. Estávamos prestes a ultrapassar todas as fronteiras. A cada toque de Violeta, eu me desfazia mais um pouco. Não havia mais distância, nem hesitação.
Estávamos inteiras uma na outra, devorando o tempo como se o mundo pudesse acabar ali, no sofá, entre nossos corpos em chamas. Seus lábios voltaram para a minha boca com urgência, e dessa vez o beijo não tinha nada de contido. Era voraz, molhado, um convite explícito para perdermos qualquer noção de limite. Minhas mãos subiram por suas costas, agarrando-a com força, como se temesse que ela se afastasse. Mas Violeta não recuava. Ao contrário, guiava meu corpo com firmeza, pressionando-me contra o estofado, dominando cada movimento com uma naturalidade que me deixava entregue. Era como se sempre tivesse esperado esse momento, e agora o vivia sem reservas. A blusa de seda deslizou de seus ombros com facilidade, revelando a pele quente e macia sob meus dedos. Explorei cada centímetro com uma fome que eu mesma desconhecia, sentindo seu corpo responder ao meu toque com um arrepio visível. Ela suspirava em meu ouvido, e esse som era mais excitante do que qualquer palavra. Era música feita apenas para mim. O calor aumentava, a respiração entrecortada, os beijos cada vez mais profundos, as mãos que já não respeitavam fronteiras. Tudo nos arrastava para uma entrega sem volta. Eu a queria inteira, ali, naquele instante, e percebia pelo brilho dos seus olhos que o desejo era recíproco, intenso, inevitável. Quando nossos corpos se alinharam mais, senti o peso dela sobre mim e uma onda de prazer percorreu meu corpo. Cada curva, cada gesto, cada roçar era um incêndio novo. Não havia mais pensamento, não havia mais memória. Só havia nós duas, queimando no mesmo ritmo, descobrindo prazer em cada detalhe roubado. O ápice não era apenas físico, era emocional. Era o choque de saber que o proibido, agora, se tornava a única verdade que importava. E quando Violeta sussurrou meu nome ao pé do ouvido, com a voz rouca de desejo, entendi que aquela entrega não seria um acidente. Seria um vício. O silêncio que se seguiu era pesado e doce ao mesmo tempo. Nossas respirações ofegantes preenchiam a sala como se fossem a única trilha sonora possível. Eu sentia o suor escorrendo pela minha pele, misturando-se ao calor do corpo de Violeta, que permanecia colada a mim, ainda me prendendo com as mãos firmes na cintura. Havia algo de possessivo em seu toque, como se ela não quisesse me devolver ao mundo, como se quisesse me manter ali, presa ao espaço que havíamos acabado de criar. Deitei a cabeça em seu ombro e o perfume dela parecia mais intenso agora, misturado ao cheiro do nosso desejo recente. A cada inspiração, era como se ele marcasse minhas entranhas, gravando-se em mim de uma forma impossível de apagar. Meus dedos ainda percorriam distraídos a curva de suas costas, como se quisessem ter certeza de que tudo aquilo havia acontecido de verdade. Violeta não disse nada de imediato, apenas deixou a ponta dos dedos brincar em círculos lentos no meu quadril, criando um contraste entre calma e provocação. Eu sabia que aquele gesto não era inocente. Era uma forma silenciosa de afirmar que o jogo não tinha acabado, que o que tínhamos acabado de viver era apenas a abertura de algo maior. O tempo parecia suspenso. A sala, antes ordenada, agora tinha um desarranjo íntimo. Almofadas caídas, taças esquecidas sobre a mesa de centro, nossos corpos marcando o sofá como testemunhas de um segredo que jamais poderia ser contado. Quando finalmente ergui o olhar, encontrei os olhos de Violeta fixos nos meus. Eles não tinham dúvida, não tinham culpa, apenas desejo. Um desejo satisfeito, mas também renovado. Ela sorriu, aquele sorriso lento que parecia esconder segredos, e inclinou-se para beijar minha boca de novo, suave, como se fosse apenas para lembrar que ainda estava no controle. Meu coração, que ainda batia acelerado, entendeu a mensagem sem palavras. Aquilo não era um erro a ser esquecido. Era o início de algo que iria me consumir. Quando ela sussurrou, "Você ainda não viu nada", percebi que não era apenas o depois. Era a promessa de que nossa história estava apenas começando. Ficamos ali por longos minutos, sem pressa, apenas respirando uma na outra.
O calor começava a se transformar em algo mais lento, mas não menos intenso. Violeta me olhava como se tivesse acabado de decifrar um enigma que sempre guardou em silêncio. E agora, por fim, tivesse a resposta bem diante dela. Seu sorriso era seguro, e isso me arrepiava mais do que qualquer toque. Ela se levantou devagar, como quem sabia exatamente o efeito que causava em mim, e foi até a mesa lateral buscar a garrafa de vinho. Serviu novamente nossas taças, e quando me entregou a minha, seus dedos roçaram nos meus de propósito, demorados. O gesto simples reacendeu o fogo que mal havia começado a se apagar. Leandra, disse meu nome como se o saboreasse. Você não tem ideia do quanto eu já pensei nesse momento. Meu corpo inteiro reagiu à confissão. Era uma revelação sussurrada, carregada de intenções que iam muito além daquela tarde. E antes que eu pudesse perguntar ou me perder em qualquer justificativa, ela se inclinou mais uma vez, beijando-me com a mesma calma firme que parecia sua marca registrada. Uma mistura de doçura e posse. Quando se afastou, levou os dedos até o meu queixo, segurando-o para que eu não desviasse o olhar. Havia algo de perigoso e viciante naquela intensidade. Eu sabia que estava presa, não por força, mas por desejo. Não pense que isso acaba aqui, ela disse, quase num sussurro. O que começamos hoje vai se repetir, muitas vezes. O peso das palavras caiu sobre mim como uma sentença, mas ao invés de medo, o que percorreu meu corpo foi uma onda de prazer. Eu já estava tomada, já era dela, mesmo que não quisesse admitir em voz alta. E naquele instante, com a taça entre as mãos e a boca ainda marcada pelo gosto dela, compreendi. Não tinha sido um acidente, nem um deslize. Tinha sido o início de um vício e eu não tinha forças para resistir. Quando deixei a casa naquela noite, com a promessa latejando em meus lábios, soube que Violeta não tinha apenas aberto uma porta proibida. Ela tinha me trancado lá dentro com ela. E aí, você também sentiu esse calor crescer no silêncio? Leandra e Violeta provaram que, às vezes, um único toque é capaz de acender tudo aquilo que a gente passou a vida tentando esconder. Você já se pegou desejando algo que parecia impossível de nomear? Conta pra gente nos comentários. Qual parte dessa história te arrepiou? Você teria conseguido recuar ou teria se entregado também? Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Nos vemos nos comentários e no próximo vídeo.